Oi, gente, tudo bem novamente com vocês? Que bom estar aqui. É maravilhoso mais uma vez a gente poder ter essa oportunidade de gravar, de estudar, de aprender, depois das coisas que a gente ouviu, né, no estudo anterior sobre desculpas. Hoje a gente vai falar sobre motivação. A gente já está agora do outro lado. Agora a gente deixou a desculpa para lá. Agora a gente já está falando sobre motivação e preparação para a missão. Ai, que delícia falar sobre isso. Ai, como é bom a gente poder falar sobre essas coisas. E para a gente começar, eu queria que a Nádima já começasse aqui, Tá dando a bom, introdução para eu não falar muito. Nádima, já enjoei de falar. Acho que vocês aguentam mais me ouvir. tá bom, então vamos lá. Vamos orar primeiro, então. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque dentro do seu plano de salvação, nós estamos incluídos. E também nós temos lá dentro uma missão, que é repartir, dividir, mostrar que é possível para as outras pessoas, para que elas também possam ter esperança e o desejo ardente de estar no céu contigo pela eternidade. Amém. Fica conosco nesse estudo, que o teu Santo Espírito possa se mover entre nós. Eu peço por Jesus. Amém. 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 Muito bem. O que é motivação? É uma paixão. Tem gente que fala assim que é ter sangue no olho, né? Aquela veia que tem um sanguinho assim rapidinho. Nem sempre a gente tem motivação para algumas coisas, né? Algumas vezes a gente fica com aquela cara de Garfield assim de segunda-feira, ó vida, ó céus. Mas esta semana a gente está estudando, falando assim, motivação e preparo. Olha só que interessante. Então não é sair por aí desvairado assim, não, tem que ter preparo. A gente precisa saber o foco, o objetivo, a didática, a dinâmica certa para a gente poder realmente aquecer o coração das pessoas. Nós estamos num período assim ruim para o planeta Terra, mas é um período bom, por outro lado, para a gente falar, ó, tudo isso que está acontecendo, Jesus já falou, Jesus já mostrou, e ele deseja isso para nós. Então, eu quero ler um trecho que diz as palavras de Jesus, está em Lucas 24:44. Ele diz bem assim, ó, são essas as palavras que eu lhes falei. Então, Jesus que está falando, tá? Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se a gente vai em Salmos, a gente vai encontrar falas dizendo o que ia acontecer com Jesus. Se a gente vai nos profetas, Isaías está ali dizendo. Então, a Bíblia inteira, cada livro está dizendo: olha o que vai acontecer com Jesus. E tudo isso vai acontecer por mim e por você. Eu tenho uma netinha, ela vai fazer 3 anos agora, em janeiro. E hoje ela perguntou para a mãe dela: por que Jesus morreu? Antes dos 3 anos, uma criança tomar consciência do porquê da morte de Jesus é muito sério e muito importante. Então, nós vamos ver que esta é uma decisão que eu preciso tomar para contar para os outros. Mas eu só consigo contar para alguém quando foi bom para mim. Se não é legal para mim, se está triste, se está ruim, como que eu vou contar isso como uma coisa boa? Eu sei que nós somos cheios de mimimis, né? Tipo, você está numa fila de banco, a pessoa te olha e fala assim: nossa, tô aqui em pé faz um tempão. Você fala: ih, eu também. Olha, daí a gente já começa dor nas costas, dor ali, dor. A gente só reclama, tá? Boas novas é falar das coisas boas. Então, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então, eu vou ter esse quinhão de coisas não tão boas na minha vida. Mas o que Jesus fez, de fato, por mim, é maravilhoso, é magnífico. E quando eu tomo posse dessa para os outros. Então, a gente vai começar falando das mulheres. Eu não sei quantos aqui, em geral, todo mundo já perdeu alguém da família, ou perto, ou de longe.
e elas tinham perdido um ente querido, que elas amavam, e que era o mestre, e elas sabiam que era o Messias, elas sabiam, elas conheciam quem era Jesus, só que elas não perceberam esse versinho que a gente leu. Jesus já tinha avisado, olha, eu vou, todo o trajeto que ia acontecer, e que depois ele ressuscitaria. Essa parte para eles ficou nublada, eles não conseguiam ver. Então, quando foi no domingo pela manhã, durante o sábado, Jesus ficou na sepultura. Domingo pela manhã, o anjo veio, removeu a pedra, Jesus ressuscitou, e daí elas chegaram lá no túmulo. Quando criança, a gente tem muito medo desses negócios de cemitério, né? E eu fico imaginando se até hoje, porque a gente hoje, você não precisa ter medo, a gente sabe o que vai acontecer com a pessoa, a Karina é enfermeira e tal. Ok, mas se você estiver num funeral e a pessoa se mexer, qual é a sua reação? É medo ou é alegria? Foi essas duas coisas que aconteceram com as mulheres, tá? Elas chegaram lá, cheia Difícil, de meu olho ia ficar assim, ó. perfumes, tudo, e quando elas viram o túmulo aberto, inicialmente elas tiveram muito medo. O que aconteceu? E na sequência, elas tiveram muita alegria. Então foi um mix de coisa que elas sentiram. E elas correram para contar para os discípulos. Corre, vamos lá! E ele ressuscitou. Como assim? E os discípulos ficaram incrédulos e com medo. Olha que coisa. E o Pedro sai correndo e vai, porque Pedro é aquele que tem que ver, passar o dedinho ainda, né? Para checar se está tudo ok. E é interessante que eles, depois disso, Jesus apareceu para eles diversas vezes, e eles podiam falar assim, sabe, com a boca cheia. Eu vi, ele ressuscitou, ele fez isso. Como que eu posso fazer isso hoje, traduzindo isso para a minha vida? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu não estava lá, tipo, há quase 2000 anos atrás, um pouco mais, talvez. Mas eu estou aqui hoje e eu sei o efeito do que essa morte e essa ressurreição tem para mim hoje. Então, é isso que eu tenho que falar de boca cheia, tem que saltar de mim para as pessoas, vai ser meu respirar, os poros vão estar mostrando para as pessoas naquilo que eu acredito, sabe? E isso é muito importante, porque essa é uma experiência pessoal. Eu não consigo falar do sentimento da Karina, nem da Débora, nem de outra pessoa, mas eu vou conseguir falar daquilo que eu estou vivenciando. Então, quando eu faço uma oração e falo, Senhor, Tu és o meu Deus, meu Pai querido, né? E eu peço alguma coisa, gente, tem dia que é na lata, a resposta sim, ó. E no episódio passado eu falei um pouquinho que eu viajei, saí de férias, mas hoje eu quero contar uma das coisas. Quando nós chegamos, eu fiz uma viagem aérea, então quando nós chegamos no aeroporto, eu já sou terceira idade, né? 60 a Uhum. mais. E meu esposo também. Aí, quando nós chegamos no aeroporto, assim, para fazer, despachar as bagagens e tal, o senhor pegou os nossos cartões, foi nos ajudar, e daí ele falou bem o nome do meu esposo e falou assim: olha, não se esqueça, na hora que começarem a chamar, vocês são prioridade. Me achei, né? Então tá bom. Fomos lá, esperamos. Quando começou a chamar, olha que interessante, para mim isso é um mimo assim de Deus, né? De repente eu olho lá longe, mas longe estava o mesmo homem que pôs as nossas malas. E, gente, é assim, ó, um avião. Naquela hora, ele olhou para nós e chamou meu esposo pelo nome. Fulano de tal pode vir aqui e nos colocou na fila em primeiro lugar. Vocês sentiram? Não dá vontade de eu contar isso para todo mundo todo dia, falando: olha que carinho, podia ter sido a última da fila, não tinha problema, eu ia viajar do mesmo jeito. Mas o Papai do Céu pensou alguém que nos deu um afago especial e foi um mimo. E assim tem que ser a nossa vida. Teve turbulência, teve, mas
eu já estava plena, porque o Senhor estava dirigindo tudo. Entenderam o que é? No mundo nós vamos ter aflições, mas o nosso foco, o privilégio de ser filho de Deus, tem que saltar de nós para encantar as outras pessoas. E as outras pessoas falam, mas eu quero viver isso também. Eu quero ter esse sentimento tão poderoso, tão gostoso a respeito de Deus, sabe? Às vezes a gente pode até passar por esse sentimento de medo, mas Deus vai estar com a gente. O importante é a gente ter a alegria e o prazer de contar para os demais também. O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles esperavam um rei, que era Jesus, o Messias, que viria e iria fazer um bzz no mundo naquele tempo, naquele reino, ia tirar o rei que estava lá e ele ia ser o rei. Pronto, era isso que eles queriam. Era uma vida assim, ó, desse tamanhozinho. Passou dos 70, 80, acabou. E Jesus falou: não, eu tenho muito mais, eu tenho um plus para vocês. Mas primeiro precisa experimentar. Quando você vivencia isso, você vai ter desejo de experimentar a eternidade. E a nossa missão, e voltando lá ao tema, é a motivação e o preparo. Então, o preparo é esse, é o meu contato com Deus diariamente, através da oração e dessa, eu chamo de provocação, né? Eu falo, Senhor, agora me ajuda. E às vezes ele fala, psh, fica quietinho aí. Não vem a resposta imediata. Mas tem dia que até eu me assusto. Falo, uau, chegou a resposta. E qual é a minha vontade nessa hora que chega a resposta? É sair pulando, gritando, contando para todo mundo o que Deus fez. É isso. E é isso que ele faz. Eu não sou a escolhida, a amadinha única. Todos nós podemos ser especiais nas mãos de Deus. Então, essa tem que ser a minha motivação. E o meu preparo é estar com ele, falar com ele e me abrir e contar. Pode falar, Débora. Nath, mas sabe o que eu lembrei aqui? Ó, eles lá, os discípulos lá naquele momento todo, eles eram poucos. Depois que Jesus foi para o céu, subiu e tudo, eram poucas pessoas ali. Eles não tinham ali recursos financeiros, eles não eram pessoas assim com status honradas ali na sociedade, mas eles tinham muita influência a ponto de a quantidade de pessoas que eles batizaram em nome de Jesus e todo o trabalho que eles fizeram, que até hoje nós somos atingidos por isso. Então, eles foram muito eles foram influenciadores direto de Deus. E aí isso traz para mim uma lição assim muito grande e uma motivação. Não importa quem eu sou, não importa se, sabe? É que nem você falou ali, deu o exemplo da fila, sabe? Vocês poderiam ficar lá para depois, independente do momento que vocês entrassem no avião, vocês iam viajar. Mas Deus fez questão de dizer, olha, tô de olho aí. Pode ficar tranquila que eu tô do seu ladinho aí, eu tô acompanhando tudo. Então, ele faz isso com a gente Débora, o tem tempo. mais um detalhe. Quando Jesus se apareceu para os discípulos e ele se mostrou, falou: olha aqui os sinais e tal, ele falou: leiam a Bíblia. Em outras palavras, lógico, né? Ele quis dizer: nunca esqueçam a palavra. Então, onde você for, desfrute dessa palavra, ela vai te dar paz, vai te dar alegria e essa motivação. E realmente faz toda a diferença. Verdade. Faz toda a diferença. A gente não pode viver é, em paralelo com a Bíblia. A gente tem que viver em conformidade com a palavra do Senhor. Então a gente não pode se esquecer. E para a gente não esquecer, a gente tem que estar o tempo todo ali lendo, o tempo todo ativo. É isso que a gente tem que fazer. Muito bom. Amei. Quer falar mais alguma coisa, Nath? Não, não, eu só quero dizer que eles mudaram. Depois que Jesus apareceu, que eles buscaram mais a palavra, eles foram pontuando e mudaram a cosmovisão. Aquilo que eles queriam, eles já não queriam mais, que era um Jesus ali presente numa vida de 70, 80 anos. Agora eles desejavam o céu. Então, que a gente consiga mudar também isso na gente e repassar para as outras pessoas. É isso mesmo, que
eles não tinham mais uma visão terrena, né? Eles já viam além É, daquilo ali. E uma coisa também que eu achei muito interessante da forma que eles viviam é a questão que você até comentou sobre mansidão, amor, bondade, paciência, foram características que eles desenvolveram, é. né? E a gente precisa desenvolver também. E a gente só vai desenvolver quando a gente estiver, ó, do ladinho de Jesus. Karina, você tá muito quietinha aí? Agora eu vou te cutucar. Bora. Fala pra gente aí um pouquinho sobre esperar o derramamento do Espírito Santo em oração e adoração em grupo. Vou Fala falar. um pouquinho sobre isso pra gente. Como que esperar no Senhor, mas assim, o derramamento do Espírito Santo, mas em grupo? Porque é muito fácil a gente falar individualmente. A minha vida, o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus. E agora, quando a gente fala em grupo, porque foi o que aconteceu ali com os discípulos. Você sabe que tanto a lição, o estudo da semana passada, quanto dessa semana, eu fiz umas projeções legais. Eu, no meu trabalho, eu sou gestora, eu sou líder, né? E aí, lendo aqui Espere Missão, olha só que legal. Gente, não dá para ter missão, porque missão é igual a ação. Sem a gente se planejar, sem a gente ter estratégias, sem a gente ter formas, mecanismos. E bem recapitulou você, Deb, que não tinha internet, não tinha meios de comunicações rápidos, em massa, né? Eles tinham o quê? A influência deles, realmente, e o grande, vamos dizer aí hoje, influencer digital espiritual, que era o Espírito Santo, trazendo a metáfora para hoje. Então, o que que eles tiveram que fazer naquele momento? Era ficar sentado esperando o Espírito Santo ser derramado? Não dava. E Pedro, grande líder articulador, é muito interessante, gente. Ele juntou logo o povo e falou: tivemos uma baixa na equipe. Judas saiu, né? Nós somos aqui mais ou menos 120 homens, mulheres, então ele começou a contar lá essa equipe, como é que estava. Temos que substituir Jonas, temos que marcar nossos encontros, nossas reuniões de oração. Precisamos conviver entre nós várias vezes para que os hábitos, as culturas e para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa levantar um ou outro, continue. Então, pessoal, sabe o que eu acho mais legal? Esperar não quer dizer que você tem que ficar sem fazer nada. Esperar, nós estamos esperando Jesus voltar, não estamos? Eu estou, muito. Enquanto eu estou esperando Jesus voltar, eu tenho uma missão para cumprir. Os discípulos tinham também. E aí é hora da gente planejar, executar, realizar. São verbos de ação, né? Então, eles fizeram isso. Eles foram reanimar essa equipe, buscar os membros que estavam faltando, se apoiar um ao outro, porque tem hora que dá medo, tem hora que a gente desacredita. Assim é a vida hoje. Por que que a gente se congrega? Por que que a gente vai à igreja? Por que que a gente tem pequenos grupos de amigos em casa para estudo da Bíblia? Porque é um cuidando do outro, um fortalecendo o outro. Um dia é a Débora que está com mais problemas, está com difícil. A Nádima vem lá, pega na mão da Débora. Um dia a Karina, Nádima e Débora vem, segura minha mão. Isso é muito importante, já foi recomendação de Jesus. Aí aconteceu um negócio fantástico. Se reuniram, se arrumaram, estava ali vendo a equipe, como é que eles iam fazer as congregações naqueles momentos. Aí, gente, vem um capítulo da Bíblia que eu acho tão legal. Atos 2 conta sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Deus é estrategista, Deus é um grande estrategista, é o maior estrategista, né? E no meio daquelas pessoas que os discípulos precisavam ir pregar, tinham pessoas com várias línguas, idiomas diferentes. Só que a palavra de Deus, ela precisa chegar a todo mundo. E os discípulos, eles tinham fluência talvez em um ou dois idiomas por conta das relações comerciais.
mas não em todos os idiomas que estavam ali presentes. Opa, a gente tem que resolver isso. E Jesus já tinha falado como é que ia ser essa solução. Quando ele subisse, viria alguém especial, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que faria toda essa movimentação, inclusive de convencimento e prática. Olha que legal que aconteceu. E é legal a gente estudar a Bíblia, porque quando a gente fala de dons de língua, a gente, em muitas interpretações, trazem o seguinte: que eu recebo o Espírito Santo, começo a falar lá, língua, 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 mas se a gente parar para pensar, tem um equívoco aí. Esse dom de língua para quem o recebe e ninguém compreende, será que faz no sentido, vai fazer bem só para ele? Porque se a Nadima está me falando alguma coisa agora, num idioma que eu não compreendo, eu não estou sendo beneficiada. E o objetivo da missão deles e nossa é o quê? Que a gente leve o evangelho para a compreensão e para que o Espírito faça a conversão. E aí, gente, ao contrário do que a gente tem em algumas correntes hoje, o que aconteceu? O Espírito Santo deu a capacidade para os discípulos para que eles pudessem se comunicar de forma que as várias culturas, etnias, né, os idiomas que tivessem ali pudessem compreender o principal objetivo. Porque qual era o objetivo? Cristo Jesus. Contar as coisas de Cristo Jesus. Então, diferente do que a gente ouve em outras vertentes, o dom de línguas, a pessoa recebe, ela está cheia do Espírito, mas se ninguém compreende, não está cumprindo a missão de Jesus. A missão de Jesus ela é para ser compreensível, clara, objetiva, que atinja todos os povos. Então, aqui foi um evento marcante na missão. Eles foram capacitados, as pessoas que estavam lá começaram a ouvir nos seus próprios idiomas que Cristo havia morrido, ressuscitado e voltaria para buscar. Então, ponto forte, Nadima, para você poder fechar aí, ou a Deb. Esperar não é fazer nada, certo? Vamos planejar, vamos nos reunir, vamos congregar, vamos orar, vamos ensinar. 2, não adianta nada. Mesmo a gente, sabe aquele pessoal assim, muito, 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 muito culto, cheio de palavras difíceis e tal? Até nisso a gente tem que cuidar. Porque se eu chegar para uma pessoa mais simples, com pouca conhecimento, ou talvez pouca leitura, e eu começar a falar palavras incompreensíveis, eu também não vou conseguir transmitir a doçura e a riqueza da palavra de Cristo. Até para isso, não é só falar inglês, japonês, francês, não. Se eu começar a falar um monte de prosopopeias, um monte de palavras difíceis, não vai ser compreendido. Então, vamos lá. Pensem, agora, eu sei que eu falei muito, mas tem uma gotinha que é a cereja do bolo que eu gosto de falar. Olha o desafio dos discípulos. Eles tinham que falar para quem crucificou Jesus. No meio daquele povo ali, que eles iam começar agora a multiplicar o povo de Deus, estava também as pessoas que crucificaram Jesus. E quando teve o derramamento do Espírito Santo, estas pessoas, através do não ficar sentado dos discípulos, do não esperar o milagre, a gotinha, o pozinho mágico que as pessoas acham que acontece, não aconteceu isso. As pessoas, muitos dos que estavam na crucifixão de Jesus, foram convertidos e foram salvos, em nome de Jesus. Então, com essa cereja do bolo, vamos pensar o seguinte: a gente às vezes tem gente que é cético, não acredita, é ateu, ou adora outros deuses, não importa. É a crucifixão de Jesus. E para mim, é para eles. E a gente tem que chegar lá de maneira simples, humilde, transmissível, e se eu não tiver condição disso, tenha certeza que o Espírito de Deus vai me capacitar. E a linguagem correta vai chegar lá para a conversão dessas pessoas. É Amém. isso. Amém. Aí, ó, a gente termina esse estudo com o quê? Com motivação. Motivada a se preparar para a pregação do Evangelho. Porque a gente viu aí que o Espírito Santo foi derramado para os discípulos quando eles se prepararam. E a preparação envolve busca. Então a gente tem que buscar. A gente precisa buscar Deus, precisa buscar a presença do Espírito Santo para que ele venha. E achei muito. Pode falar, Karine.
Não, pode concluir, porque daí eu ia entrar no ponto seguinte aqui, que é a importância da instrução e do companheirismo. Mas pode continuar, que eu acho que você vai fazer um link aí. Pode falar, que aí eu finalizo. Aí o que sabe que eu acho legal, gente, é o convite não é para nós estarmos sozinhos. A Nádia na casa dela, sozinha, debaixo, com a porta dela fechada, estudando. Nem para Deb, nem para mim. O convite é para a gente estar juntos, em comunhão. Então, por isso que existem as igrejas, por isso que existem as reuniões, os encontros, os grupos. Convite de Jesus é porque um vai ajudar o outro, um vai ensinar para o outro, um vai apoiar o outro, porque a gente passa tribulação, a gente passa tristeza, a gente passa dificuldade, a gente desanima. É ou não é? Sim, Ou será que é utopia isso não, daqui? Eu já tive muitas pessoas que, como diz a Nadma, um anjo especial na minha vida. Vamos lá, tem a E, gente, quando a gente vai à igreja, quando a gente tem um pequeno grupo, quando a gente tem um encontro com amigos, a gente sai de lá diferente. Nós somos seres criados para seres relacionais. Nós exato. não fomos criados seres individuais. Então vamos sempre lembrar disso. É importante Sim, doutrina, sim, é o que a Débora falou. É ensino, estudo, comparações, entendimento, e é importante comunhão. É importante a gente estar juntinho. isso Sempre. mesmo. Desde eles lá, Jesus era aglutinador, né, gente? Jesus já começou a andar, buscar, e ele era relacional. É isso que Exato. tem pra gente. E a gente tem que ser assim. E assim, o Espírito Santo foi derramado para todos aqueles discípulos que estavam juntos. E eu preciso estar junto com as pessoas para o Espírito Santo ser derramado. Ele não vai ser derramado para mim, para o meu ego. Vai ser derramado para eu compartilhar. E é isso que a gente tem que estar à disposição. Semana passada tivemos um desafio e agora a gente tem outro. Eu queria só falar aqui da pessoa que é da Valderi, tá? Valderi Araújo Moura, que fez um comentário aqui que está gostando muito do estudo e pedindo para que Deus nos abençoe. Muito obrigada, gente, por vocês estarem participando. Vamos continuar participando. E o desafio dessa semana agora é para a gente buscar uma pessoa ainda que não acredita em Deus e orar por ela e, de alguma forma, se deixar ser usado pelo Espírito Santo para trazer ela para ela congregar conosco, tá? Vamos orar? A Nádima já está prontinha ali para oração, Nádima. Mãozinhas, como é que a gente fala para as crianças? Posição Posição para de oração. oração. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez, obrigada, Deus, porque o Senhor, olha, nos chama, nos capacita e o Senhor nos motiva a cumprirmos a missão. Nós pedimos agora nada mais, nada menos, Senhor, do que a Sua presença e a unção do Espírito Santo para a gente fazer isso, cumprir a Sua missão. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Gente, até Amém. a próxima. Beijo, foi maravilhoso estar com vocês. Muito bom. Um Beijo. beijo. Boa semana. Se as ondas desta vida destruir